Oi, pessoal, boa noite. O Banco Central cortou a taxa Selic hoje em 0,5 ponto percentual para 3,75% ao ano. Eu vou entrevistar agora o Luiz Fernando Figueiredo, que é o CEO da Mauá Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Fernando, obrigado pela entrevista. Eu queria que você já começasse contando para a gente aí o que você achou da decisão do Banco Central, se você já estava esperando um corte de 0,5 ponto percentual ou um pouco mais agressivo, e o que isso representa aí para os mercados. Tá. Bom, quando a gente olha a curva de juros já tinha implícito uma queda de 50 pontos e mais uma queda em torno de 25 pontos na próxima reunião. Então, do ponto de vista da curva de juros de curtinha, não vai fazer grandes diferenças. No comunicado, o Banco Central disse que, a princípio, ele acha que é isso, mas como a variância da situação, ou seja, como o ambiente está muito volátil, ele se reserva a repensar isso na próxima reunião. Então, foi basicamente essa a decisão dele. Eu achei absolutamente tímida a decisão. Ela não vai na contramão, mas ela é uma fração muito pequena do que todo o resto do mundo está fazendo. O resto do mundo fez, inclusive os principais bancos centrais do mundo, em sucessivas reuniões extraordinárias, avanços em termos de reduzir a taxa de juros de maneira muito relevante, e o Banco Central no Brasil ele agiu como se tivesse sido entendemos que deveria ser reduzida um pouco a taxa de juros, e não como um momento emergencial. E, infelizmente, a minha impressão é que o Banco Central ainda não entendeu o grau de emergência, o grau que é a situação que nós vivemos hoje. O que está acontecendo hoje, né, quer dizer, em função desse coronavírus, é que a maneira de atacar esta questão, esse problema do coronavírus, é todo mundo ficar em casa, reduzir o contato social. Com isso, você tem uma parada brusca na atividade. E essa parada brusca na atividade, ela tem um impacto gigante. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu num país, numa região, mas no mundo inteiro, de maneira sincronizada, absolutamente parar, os países fecharem as suas fronteiras, é uma coisa absolutamente inusitada. Quando você vai num restaurante hoje, não tem 10% das pessoas que normalmente iam a um restaurante. Como é que esse restaurante vai sobreviver? Quem diz que ele tem caixa para conseguir se manter durante esse tempo? Então, é uma situação em que esse baque ele é tão violento que alguns que têm uma reserva, têm uma situação em onde conseguem sobreviver, mas outros podem não conseguir. Então, a maneira que está sendo tratada é, olha, vamos reduzir o contato social, assim o contágio se dará mais lentamente e, com isso, os sistemas de saúde vão aguentar. Só que quando você faz isso, em termos de atividade econômica, para tudo. E daí você tem um impacto muito grande, de novo, sem precedentes. Como é que você lida, então, com essa consequência econômica que também tem um impacto social gigantesco? Pode, inclusive, pode no final ter mais, um impacto maior até do que a questão da saúde. Não se sabe, mas a maneira é você agir tanto no lado monetário quanto no lado fiscal, também sem precedentes. O que os governos estão dizendo? Olha, essa parada é tão grande que o mundo pode ser que, em vez de crescer 3% esse ano, vai crescer 1%, ou vai crescer 0%. É desta magnitude, é uma coisa assim, de novo, que não se viu até hoje. Mas a resposta dos países também estão sendo mais ou menos nessa dimensão, ou seja, os americanos estão falando de gastar 3%, 4% do PIB. A Alemanha, a mesma coisa, a Inglaterra, a mesma coisa, a Espanha, a mesma coisa, e vários outros países também. Então, o que você
como é que você está reagindo? Você não consegue fazer com que a atividade não caia, porque na verdade é isso que você quer. Mas você consegue criar uma ponte para que as pessoas consigam conviver, sem vender nada na minha empresa, sem servir um almoço ou jantar no meu restaurante, eu sou motorista de Uber, sem fazer quase que nenhuma corrida, eu consigo segurar. Então, quer dizer, a tentativa e o esforço é todo nessa direção. E daí essa expansão fiscal, ela tem várias vertentes. Então, a primeira, né, como exemplo, as empresas aéreas, vamos dar dinheiro para elas, vamos financiar esse período, vamos deixar que elas deixem de pagar imposto durante algum tempo, vamos aliviar a situação de caixa e o prejuízo que as companhias vão ter para que elas não quebrem. Porque é pior para todo mundo que as companhias por exemplo, aéreas quebrem. A mesma coisa acontece com empresas menores, com pessoas e por aí vai. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma outra medida é dar um cheque de $1.000 para todas as pessoas. Que é uma maneira de... Eu não sei se essa pessoa está trabalhando ou se ela não está trabalhando, se ela tem renda ou não tem renda, ela vai receber $1.000. Então, aqueles mais desprotegidos, eles têm $1.000 para gastar. Então, no lado fiscal, de novo, são atitudes sem precedentes. Você tem que fazer também no lado monetário para aliviar esse custo de todas as empresas, para ajudar que empresas que não conseguem mais vender seus títulos, que consigam vender seus títulos, e por aí vai. Então, a atitude tem sido dos países sem precedentes. Uma coisa que nunca se falou, por exemplo, que hoje foi falada por um membro do Banco Central americano, é do governo americano, outros países já fizeram, mas nos Estados Unidos nunca foi feito, comprar ações na Bolsa. Porque o que está acontecendo lá é uma queda que nunca aconteceu. Aconteceu em 1929 e não tem nenhum ser humano aqui que ainda está numa atividade, que não está aposentado, que tenha passado por isso, né? Ou seja, nós nunca vivemos o que nós estamos vivendo hoje. E, de novo, quando você está numa situação tão inesperada e desta magnitude, e que acabou gerando um pânico tão grande, você tem que agir na mesma medida. No caso brasileiro, o que, pelo menos é a minha opinião, eu estou vendo que do lado mais fiscal está se fazendo o que é possível. Não é onde nós temos mais espaço, nós sabemos que o endividamento do Brasil é muito grande e o nosso déficit ainda é muito grande, mas o governo está fazendo o que dá. Inclusive, ele acabou de mandar para o Congresso, né, que é aquele mecanismo de calamidade pública que permite que haja um espaço adicional de gastos para conseguir exatamente alcançar principalmente aqueles que estão mais fragilizados, mais sujeitos a essa situação de parada brusca da atividade, fora o dinheiro que é necessário para ampliar, vamos dizer, hospitais, medicamentos e tudo isso relacionado à doença. O meu ponto é que, no lado monetário, o Brasil está tomando, não é a direção contrária, mas ele não está parecendo que tem nenhum senso de urgência. Quer dizer, o Brasil tem um volume de reservas muito grande, ele tem um balanço de pagamentos muito saudável, a alavancagem externa do Brasil hoje é muito pequena, só que a nossa moeda é a pior moeda entre praticamente todas as moedas do mundo. E o Banco Central, que poderia usar uma ferramenta importante, não é para definir a taxa de câmbio, mas para deixar uma certa calma no sistema, ele tem feito muito pouco. E no lado monetário, e na questão da taxa de juros, de novo, ele poderia ter tido uma atitude mais agressiva, que nada mais é na linha do que todos os bancos centrais estão fazendo, e ele acabou não fazendo. Era isso que eu ia te perguntar, assim, essas duas coisas. Primeiro, você acha que, já que ele não foi tão agressivo no corte da Selic, a gente ainda pode ver mais cortes até o final do ano? E se sim, qual é a sua projeção? E já que você falou dessas medidas aí dos outros bancos centrais, inclusive do americano, você acha que é possível aqui no Brasil que o governo tome alguma medida inédita, como o americano fez, de comprar, por exemplo, ações na Bolsa
de lá, porque a bolsa daqui também já caiu bastante, né, nesses últimos pregões especificamente. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, com relação ao Banco Central, eu acho que vai ter que cortar mais, sim. Eu, na verdade, não estou conseguindo entender porque ele está tão devagar nas decisões dele. Alguns analistas dizem, não, para defender a taxa de câmbio, a gente não tem que defender a taxa de câmbio. A política monetária é para olhar a inflação e a atividade. E a inflação, muito provavelmente, porque essa queda abrupta de atividade, ela tem duas componentes. Uma é a oferta de produtos diminui, né, porque as empresas meio que param, mas muito mais o que para é a demanda por produtos. Então, é muito deflacionário. O que quer dizer isso? Quer dizer que, em termos de inflação, que é a meta do Banco Central, a inflação será muito mais baixa do que se imaginava. Por isso que ele deveria cortar. Né? E ele teve uma atitude, eu diria, muito comedida nesse ambiente que requereria uma coisa muito mais agressiva, na minha opinião. Então, a minha resposta com relação ao futuro, eu acho muito provável que ele faça assim, apesar de que no comunicado ele disse, olha, me parece que é um novo nível de taxa de juros, mas como a variância, ou seja, a volatilidade da situação está muito grande, vamos ver na próxima reunião do Copom. Na minha opinião, o Banco Central vai acabar tendo que fazer mais. Tá? Com relação ao lado fiscal e, vamos dizer, medidas extremas, como comprar ações na Bolsa, de novo, o espaço no Brasil não é muito grande. Nós estamos ainda, né, num processo de consolidação fiscal, ou seja, um processo de arrumar a casa do ponto de vista fiscal, porque foi feita uma baderna nos últimos 10, 15 anos, que gerou um endividamento que é dos maiores, se não o maior, dentre os países emergentes. Então, o Brasil ele não tem muito espaço. Agora, o que está claro é que o governo está fazendo tudo o que dá para fazer. Estava tendo, inclusive, um certo conflito entre o governo, o Congresso, etc., o que parece é que eles se acertaram, eles falaram, olha, temos aqui um inimigo comum, vamos em frente. O próprio presidente disse hoje, olha, o Congresso disse que vai nos apoiar nas medidas que a gente mandar no sentido de combater os efeitos desse coronavírus, tanto na doença em si, quanto na questão de sofrimento da nossa economia. Então, assim, acaba ganhando momentum para um avanço de reformas e coisas desse tipo, essa situação que a gente está enfrentando hoje. Entendi. O senhor citou que o Banco Central, a preocupação dele não deve ser com o dólar, né? E aí, à medida que você corta os juros, você acaba pressionando aí ainda mais a cotação do dólar para cima, que já está aí no seu maior valor nominal da história, né? Hoje fechou acima de R$ 5 de novo. Você acha que essa preocupação do Banco Central com o dólar é mais porque essa é uma questão mais popular, né? As pessoas são muito ligadas agora em quanto que custa o dólar por brasileiro ou não faz sentido? Olha, quando eu não consigo explicar, eu prefiro dizer que eu não entendo do que ficar assim devaneando sobre uma coisa que eu não consigo entender. O Brasil, ele sempre teve a sua moeda associada ao que o mercado chama de carry trade, porque o juro aqui era muito mais alto, então tinha um componente que dava uma certa ancoragem na nossa moeda, porque o nosso juro era muito mais alto do que lá fora. Isso acabou, já acabou faz um bom tempo, não é de 6 meses atrás, já faz um bom tempo, então nós estávamos numa transição de uma moeda que dependia de juro alto para uma moeda que não depende mais de juro alto. Isso gera alguma pressão temporária, que é um pouco o que estava acontecendo, mas o que a gente está vendo hoje não tem nada a ver com taxa de juros. O que nós estamos vendo hoje é prêmio de risco. Né? O prêmio de risco de qualquer ativo no mundo cresceu barbaramente e não é diferente da nossa moeda. Acontece que as moedas emergentes têm sofrido, mas a brasileira tem sofrido muito mais. E, na minha opinião, a gente está ainda nesse período, como eu comentei, de transição. O Brasil, que
ele pagou, né, ele fez um seguro muito grande, é para usar quando tem sinistro. Não é para ficar definindo ou limitando a taxa de câmbio, mas é para gerar mais funcionalidade ao mercado de câmbio, que isso, inclusive, acaba contagiando, do ponto de vista positivo, os outros ativos. Toda vez que você tem uma oscilação tão grande no mercado de câmbio como nós tivemos nos últimos dias, os outros ativos ficam muito infectados. Então, como se é um certo ciclo vicioso, tá certo? Então, assim, aonde nós temos mais espaço é o que a gente tem menos usado. Essa um pouco tem sido a minha crítica. Entendi. E tem algum efeito colateral desse corte de juros que a gente está vendo aí, a Selic, para patamares que a gente não tinha visto ainda, né? Tem algum efeito muito colateral para a economia, é isso? Então, hoje, todo mundo está fazendo tudo na mesma direção, ou seja, você está expandindo o máximo que dá, né? Ponto de vista fiscal, ajudando as empresas, ajudando as pessoas, reduzindo o custo financeiro, reduzindo o que a gente chama de condições financeiras, né? É muito importante que você tenha condições financeiras razoáveis para que a economia ande bem. E com essa situação atual, as condições financeiras ficam muito apertadas. Então, um dos componentes é a própria taxa de juros, é a liquidez. O Banco Central vai liberar compulsória, etc. São outras coisas que também ajudam. Então, não é que ele vai se limitar, e não deveria só se limitar à taxa de juros. Outros instrumentos também serão usados, o que vai ajudar. É que, de novo, a gente aparentemente está com um senso de urgência menor do que deveria. Dito isso, a nossa taxa de juros foi a que menos caiu dentre quase todos os países do mundo. Então, a nossa taxa de juros ficou relativamente muito mais apertada do que os outros. Entendeu? Então, essa redução ela foi tão menor que a gente ficou numa situação de muito mais aperto. Entendi. A gente pediu para os leitores enviarem para a gente ao longo do dia algumas perguntas que eles gostariam de fazer para você. E teve muita coisa sobre investimentos, né? As pessoas querem saber como é que fica agora que a renda fixa paga muito pouco e a bolsa está despencando, né? A bolsa que estava sendo usada aí como uma alternativa pelas pessoas que estavam querendo um rendimento maior do que a renda fixa, também estão perdendo dinheiro agora. Então, o que acontece com os investimentos nesse cenário? Então, o que nós estamos hoje é numa situação de pânico. Né? Quando a Bolsa cai 15% num dia, sobe 7% no outro dia e cai 9% no dia seguinte, é que o mercado não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ou seja, não são preços que refletem alguma razoabilidade. Não tem sentido investir ou tomar decisões com base em situações desse tipo. Em geral, quando a gente toma decisão no momento de pânico, de muito receio, etc., a gente quase que invariavelmente vai acabar errando. Nós tivemos um fluxo no último ano importante para a Bolsa vindo de pessoas físicas. Algumas delas compraram um preço um pouco acima desses, outros compraram um preço muito acima do preço que está hoje. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: será que o preço das ações de hoje reflete o que vai acontecer com o Brasil nos próximos 12, 24 meses? Só pode ser verdade se nós tivermos um desarranjo grande na nossa economia. O que nós teremos, e será temporário, porque esse processo do vírus ele é temporário, pode ser mais dolorido, mas ele será temporário com certeza, porque é um surto temporário, é que a gente vai sofrer bastante e depois nós vamos nos revitalizar. Todo o esforço dos governos é no sentido de dar uma ponte para que as pessoas não fiquem pelo caminho, para que uma empresa, por exemplo, aérea, não quebre antes de voltar a viajar. E nesse sentido, de novo, o mundo está agindo numa magnitude que é já hoje compatível com o tamanho do problema que a gente tem. Como eu falei, o mundo, se ele sofrer de 2% a 3% do PIB e o mundo expandir 2% a 3% do PIB em termos fiscais, em geral, o impacto em termos de crescimento é metade do que
os governos fazem em termos de expansão fiscal, você está dizendo que você reduz pela metade o efeito final desse problema todo. O que é importante é aquela história, é estar vivo quando as coisas acalmarem. Hoje, a nossa avaliação, e a gente tem dito isso já desde que começou há algum tempo esse processo, é para ficar tranquilo. Quem tem a oportunidade, pensando no longo prazo, deve, devagarzinho, vagarosamente, comprando ativos, ações, fundos imobiliários. Fundos imobiliários recentemente caíram bastante, tem ótimas oportunidades. Os prédios estão lá, o que tem dentro de um fundo tem, às vezes, um prédio, que tem gente que alugou o prédio, as pessoas não vão deixar de pagar o aluguel, ele vai continuar rendendo, e, de novo, as empresas vão sofrer, mas só vale o que está aí se muitas delas quebrarem, que não vai ser o caso. Vou dar um exemplo, por exemplo, do nosso fundo de ações. Quando a gente olha, nós fizemos um estresse, a gente colocou todas as ações que nós temos no portfólio num estresse muito grande. Às vezes, em alguns casos, até quase 12 meses sem nenhum tipo de receita. A empresa aguenta? As empresas que a gente tem aguentam. Só que não será tão severo assim. Então, de novo, quem estiver bem, quando esse processo ficar mais tranquilo, não vai se arrepender. O que não dá é, se eu tenho uma necessidade de caixa, tenho que vender, daí não tem jeito. Mas, assim, do ponto de vista de investimentos, essa situação de hoje é uma situação de oportunidade, que tem que ser feita com muita cautela. Mas é uma situação de oportunidade, e não uma situação de sair correndo de investimentos de risco de uma maneira geral. Entendi. A gente recebeu bastante pergunta também em relação a Tesouro Selic, né? Tem muita gente perguntando se ainda é uma boa opção, se ainda rende mais do que a poupança, se é uma boa opção para quem é conservador, ou se as pessoas devem resgatar o dinheiro que investiram nesse tipo de produto. O que está acontecendo com os títulos públicos é que eles, principalmente os de mais longo prazo, a taxa implícita deles subiu, né? Então, eles estão hoje com alternativas mais interessantes que estavam há pouco tempo. Sem dúvida que eles têm muito mais rentabilidade do que a poupança e oferecem o mesmo tipo de risco. Então, assim, a poupança não é mais segura do que esses investimentos, e hoje esses investimentos, hoje não, em geral, mas principalmente na situação agora de tanto estresse, eles oferecem muito mais rentabilidade. Entendi. Tem outras perguntas também que é em relação à proteção. O que as pessoas deveriam ter na carteira ou fazer com a carteira para que que eles fiquem mais protegidos aí contra essa variação toda que a gente tem visto nos mercados. Olha, digamos que você tenha uma carteira de ações, né? Com 4, 5 ações. Você fala, não, para me proteger eu vou vender essas ações. Eu não venderia. O que eu faria seria o seguinte, seria olhar para cada uma delas e ver se cada uma dessas ações que eu tenho no portfólio, se elas vão estar bem depois desse processo. Caso a resposta, por exemplo, de uma delas seja que tenho dúvida, eu trocaria essa ação para a ação de uma outra empresa que eu não tenho essa dúvida. Ou seja, o momento é de comprar ações de empresas resilientes, bons negócios, mesmo que não estejam tão baratos quanto outros. Porque às vezes o negócio é barato porque não vale mesmo. E as empresas, em situações como essa, as que são mais vulneráveis, elas até podem ficar pelo caminho. Então, hoje, eu olharia empresas que têm uma solidez que a gente vai sofrer, vai perder rentabilidade durante algum tempo, mas vai passando esse processo, vai seguir firme. Eu trocaria o meu portfólio por coisas que eu tenha mais esse grau de segurança, que o risco, digamos, de descontinuidade daquele negócio, daquele ativo ter algum valor, seja grande por aqueles que têm menos. E não, putz, eu vou sair tudo de ações e vou para a renda fixa. Eu não acho que seja o caso. Pelo contrário, hoje, quando a gente olha, a gente vê várias empresas, vários negócios que têm que estão muito abaixo do que é um preço minimamente razoável, né? Para dar uma ideia, a Bolsa Brasileira de dólar,
ela caiu 60% esse ano. 60%. As empresas, elas valem só 40% do que valiam? Não é verdade. Isso é uma situação conjuntural, uma situação de mercado. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Tá? Na medida em que o mundo alcance uma certa racionalidade, as pessoas vão voltar completamente. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã. A gente ainda está no meio desse processo. Entendi. E isso também tem alguns setores que são menos impactados também por esse período. É claro que num surto como esse, numa queda generalizada dos mercados, acho que todo mundo acaba caindo, mas tem setores que não são tão diretamente ligados a essa crise do coronavírus, né? Você acha que tem algum setor ou outro que pode se recuperar primeiro desse impacto? O setor bancário, principalmente os grandes bancos, eles são muito resilientes, eles têm uma capacidade de se adaptar muito grande, muita facilidade. Também várias empresas de infraestrutura, elas vão ter redução de uso de energia, né? Por exemplo, empresas produtoras de energia, etc., mas elas são muito resilientes, elas têm uma solidez muito grande, têm um ativo fixo muito grande. Empresas na área de saúde que não estão tão diretamente impactadas também tem sentido. Várias empresas de varejo sofreram muito, porque, olha, todo mundo vai parar de comprar. É verdade, mas não é 100% verdade, porque a gente não vai parar de comer. Então, vamos parar de consumir coisas, por exemplo, no supermercado? Talvez um pouco menos, mas não tão menos assim. Eu, em vez de ir na loja, eu vou comprar eventualmente online. Então, por exemplo, empresas que tenham uma parte online muito grande, sei lá, por exemplo, Magazine Luiza, que é uma parte importante das vendas é online. Quem tem vendas online acaba sendo beneficiado, embora, né, quando você olha e fala, não, o varejo vai sofrer. É verdade, ele tende a sofrer mesmo em geral, mas quem tem mais, o online tende a se beneficiar. A Amazon, ela contratou, esses dias agora, mais de 2.000 funcionários para ajudar na logística, porque a compra online vai crescer muito. Entendi. Bom, falando agora um pouco de economia como um todo, né? Tem alguns bancos que estão revisando. Essa semana especificamente, a gente teve vários anúncios de revisão para PIB do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua avaliação em relação à recessão, né? Será que a gente vai entrar em recessão? É esperado isso? E como e quando a gente vai sair desse cenário, né? Isso vai depender da resposta do governo ao coronavírus? Olha, então, o que está acontecendo por um lado, a gente está aprendendo mais sobre o coronavírus, o comportamento, né, da doença. Por outro lado, a gente está aprendendo como tem sido a reação dos países, né, o quanto vai impactar mais ou menos a atividade. E também estamos vendo a resposta desses governos do ponto de vista de minimizar, né, de criar, como eu falei, essa ponte. Né? A queda será muito severa. Parou já de cair? Não parece. Parece que a gente ainda vai ter no mundo menos atividade, sei lá, na próxima semana, talvez nas próximas semanas, do que nós tivemos nas últimas 2 semanas. Mas ter uma noção clara, olha, então o mundo vai ficar muito tempo nisso ou não, isso vai depender, não é só da resposta dos governos, né, do ponto fiscal, etc., que inclusive nem é objetivo a voltar à atividade, mas é o quanto rápido esse surto vai passar. Você tem casos como a China, como a Coreia, que acabaram sendo casos de sucesso, né, que eles, em questão de 2 a 3 meses, eles conseguiram controlar e mudar completamente a curva de crescimento da doença, ou casos como a Itália, que o negócio ficou feio. Então, assim, de novo, o que vai acontecer na média do mundo é difícil dizer. Projetar hoje, eu posso falar qualquer número, o grau de chute ou de incerteza é tão grande que ele tem pouco valor.
né? Pode ser que o Brasil cresça 0, cresça -1, cresça +1. Tudo é possível. Por quê? Porque a gente não sabe ainda. Se esse surto durar 2 meses, é um cenário. Se ele durar 4, é outro cenário completamente diferente, né? O que é importante no final é o quanto o mundo vai conseguir reduzir o efeito colateral, ou seja, não deixar que a turma quebre para o momento da virada, que pode demorar 4 meses, né? De 2 a 4 meses. Então, isso é que é o relevante, né? E nesse sentido, está todo mundo muito firme. De novo, o mundo hoje, com um grau enorme de dúvidas, vai crescer entre 0% e 1%. O Brasil, ele pode crescer entre -1 e +1, mas, de novo, é muito difícil dizer, até porque ele vai crescer muito para baixo e depois vai subir bem forte. Então, é uma média. O que quer dizer essa média? Muito pouca coisa. Uhum. Figueiredo, na última entrevista que você me deu, a gente estava comentando um pouco sobre os atentados de 11 de setembro, né, e os efeitos que a gente teve naquela época nos mercados, e você chegou a comentar que uma coisa positiva para o mercado brasileiro foi que vocês conseguiram evitar o fechamento da Bolsa, né, junto com o presidente da BMF Bovespa na época, né, da B3, atual B3, vocês evitaram que a Bolsa fechasse nesse momento aí de pânico nos mercados. Agora, na crise de hoje, que já é, para os mercados, pelo menos, pior do que naquela época, a gente teve já o exemplo das Filipinas, que fechou por tempo indeterminado o mercado por lá. Você vê chance disso acontecer em algum outro mercado, em alguma outra bolsa importante no mundo, inclusive na nossa, e isso poderia comprometer aí um pouco a estabilidade do mercado brasileiro? Olha, hoje chegou, inclusive, a se dizer, e hoje o mercado está tão nervoso que tem muitas conversas que você pode dar muito ou pouco valor. Mas eu não acho impossível que nos Estados Unidos haja uma coordenação entre países. Vamos fechar os mercados, é como se fosse um grande feriado prolongado, até que fique claro todas as medidas, etc, 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 e o mercado tenha mais tranquilidade. Porque ele está no efeito bola de neve, no efeito... porque caiu, ele continua caindo, porque está instável, fica pior, tem todo aquele processo de stop loss, etc. Então, assim, se os mercados continuarem tão instáveis por mais tempo, talvez o recomendável seja, vamos parar um pouco, até para que todo mundo tenha mais noção do que está acontecendo e poder reavaliar os preços, né? Eu não acho que chegou a esse ponto, não. O ideal é sempre que os mercados funcionem, é que às vezes os mercados eles entram num caminho que eles não conseguem sair. E daí o único agente que consegue ir na direção oposta e dar uma certa estabilidade são os governos e os bancos centrais. Por isso, como eu comentei no início da nossa conversa, está se ventilando nos Estados Unidos, inclusive, por incrível que pareça, o governo comprar ações na Bolsa. Porque, de novo, a instabilidade é muito grande. No Brasil, no portfólio das pessoas, nos investimentos das pessoas, as ações ainda são um percentual muito pequeno. Para dar uma ideia, na indústria de fundos, ainda 85% a 90% está na renda fixa. Embora muita gente tenha comprado ações, ainda é uma parte pequena do portfólio geral, né, dos investimentos em geral. Nos Estados Unidos é 60%. Então, essa queda que teve na Bolsa Americana, embora seja uma queda menor, uma parte muito mais relevante da poupança dos cidadãos lá sofreu muito. Então, o efeito que isso tem é um efeito muito mais dramático do que acontece no Brasil, né? Uma parcela muito grande da população brasileira, infelizmente, não tem dinheiro suficiente para ter uma poupança e para ter ações, mas nessa situação acaba impactando menos essa queda na Bolsa. Lá o impacto é enorme, como também um pouco menos do que lá, mas também muito grande na Europa, né?
Pois é, a gente estava vendo exatamente isso, né? Um crescimento muito grande do número de pessoas físicas na Bolsa, né? Até por causa desse efeito de queda nos juros, as pessoas estavam procurando alternativas aí para manter o ganho dos seus investimentos, né? Agora, com esse choque todo, você acha que isso pode diminuir um pouco essa tendência ou até inverter essa tendência que a gente estava vendo? Olha, é muito interessante, porque eu, inclusive, algumas vezes eu ouvi até de jornalistas, não, porque as pessoas físicas compraram muito ações ao longo do ano passado, início desse ano, então por isso elas estão vendendo. Isso não é verdade. Isso não aconteceu. Quando você olha o volume de pessoas físicas, ele não virou um fluxo negativo, não. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco. Conosco, nós não tivemos um dia, hoje ainda não vi o dia de hoje, mas inclusive o dia de ontem, nenhum dia que nós tivemos uma saca de aplicação nos nossos fundos de ações. E eu acho que o grosso da indústria está assim. Se teve, foi muito marginal. Então, assim, a minha interpretação, a minha visão sobre isso é que as pessoas compraram ações com um grau de maturidade, porque foram quedas muito expressivas. Mas as pessoas estão com um grau de maturidade, estão entendendo que, olha, primeiro é um investimento, que é uma parte dos meus investimentos, é um investimento que tem algum risco, que tem momentos como esse, como também tem momentos que sobe e ao longo do tempo tende a ir bem, e que nós estamos vivendo um momento muito, vamos dizer, adverso e que vai passar. Então, assim, no passado, o que você tinha era, quando a bolsa estava subindo, todo mundo comprava. Quando a bolsa estava caindo, todo mundo vendia. Era muito ruim. As pessoas físicas, elas acabavam, inclusive, tendo muito prejuízo. Não é o que está acontecendo. Eu estou encarando como uma coisa bastante saudável. O que nós tivemos foi fundos que não são fundos de ações, que carregavam uma porção de ações, que acabaram tendo que vender, porque eles tiveram que estopar suas perdas. São fundos mais, os multimercados, etc. Eles acabaram ajudando que esse processo fosse um processo de queda. Claro que a bolsa aqui, ela também andou muito em função do que aconteceu nas bolsas do mundo inteiro, né? Uhum. Esse processo ele acaba forçando também o amadurecimento do investidor no mundo inteiro, né? Do investidor pessoa física no mundo inteiro. Sem dúvida. Sem dúvida. É que é muito difícil, porque emocionalmente, quando eu vejo o meu investimento caindo 10% todo dia, eu falo, eu vou sair desse troço. O que eu tenho que olhar vem cá, no final das contas, essa empresa vai sobreviver? Ela vai continuar a ser lucrativa? Então, por que eu vou vender? Talvez eu devesse comprar um pouquinho mais. Em geral, nessas horas, comprar com calma, sem ter que vender no dia seguinte ou no mês seguinte, acaba dando resultado. Maravilha. Brigadão, acho que nosso tempo terminou aqui. Muito obrigado pela entrevista. Esse foi Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Mauá Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Fernando, brigadão pela entrevista. Só lembrando para quem está assistindo, essa gravação, né, da nossa entrevista ela é parte do projeto Infomoney Orienta, que é uma iniciativa que o Infomoney teve nesta semana, uma semana de caos para os mercados. A gente está recebendo as dúvidas de vocês, leitores. Então, vocês podem mandar para o e-mail orienta@infomoney.com.br ou utilizar a hashtag InfomoneyOrienta, tanto no Twitter quanto no Instagram, e a gente vai ver a melhor forma de trazer, de responder essas dúvidas sobre investimentos para vocês nesse período de turbulência nos mercados. Pode ser vídeo, pode ser análises, podem ser posts, podem ser matérias. Só ficar ligado na cobertura no site que tudo vai ser respondido. Muito obrigado e até a próxima.